Eu acredito que hoje em dia todo mundo já ouviu falar sobre o Bitcoin. Não importa a sua idade, o que você faça da vida, com certeza você já ouviu falar sobre essa criptomoeda digital que tomou conta, né, do mundo e todo mundo tem hoje em dia, ou pelo menos já ouviu falar. Só que muita gente fica se perguntando qual que é o momento certo de comprar, qual o valor que vai estar barato para poder comprar, ganhar dinheiro com isso, qual que é o momento, tem um mês melhor, como que faz? Então eu vim resolucionar isso para vocês no vídeo de hoje e também fazer um teste, né? Porque todo mundo fica falando, não, sei lá o que, halving, e essas questões que às vezes para o grande público fica difícil. No entanto, a gente sabe que o Bitcoin é um ativo que você compra por longo prazo. Então, você tenta acumular o máximo de Bitcoin que você puder, porque no futuro, pelo menos eu acredito que o Bitcoin, mais do que uma moeda, ou às vezes algo que você vai ganhar dinheiro com isso, ele vai funcionar muito como um meio de troca, né? Então, a gente sabe que o Bitcoin tem um número limitado de Bitcoins que haverão, né? Então a gente sabe que vai haver no máximo 21 milhões de Bitcoin, devido ao seu código, né? Que normalmente a cada 4 anos, né? Isso vai de acordo com quantos blocos foram minerados, cortado pela metade a produção de blocos de Bitcoin, né? Que podem ser minerados. Então a gente sabe que com isso, lá por volta de 2100, já não vai haver mais Bitcoins para serem minerados, e então ele tem um estoque finito. A gente sabe que com isso ele ganha muito valor durante o tempo, né? Então, eu acredito que é bom a gente acumular bitcoins. Pode ser que um bitcoin um dia acabe? Pode ser, mas eu não acredito que isso que vai ocorrer. A gente sabe que quanto mais bitcoin a gente acumular, é melhor para a gente, porque, querendo ou não, não vai haver bitcoin para todo mundo. Então, se você quiser ter um bitcoin, sendo que há 21 milhões de bitcoin no mundo, é muito difícil. Ainda mais se a gente considerar que uma boa parte desses bitcoins já foram perdidos para sempre, né? O pessoal que perdeu a própria carteira, enfim. Mas então vamos lá para mostrar para vocês o que aconteceria, o que aconteceu na verdade, né? Porque eu comprei Bitcoin todos os dias durante um mês e eu vim mostrar o resultado para vocês aqui nesse vídeo. Como vocês podem estar vendo, eu montei aqui uma planilha, né, no Excel. Eu comecei a comprar Bitcoin no dia 15 de... Melhor, comprei R$ 15 de Bitcoin todos os dias. Comecei a comprar no dia 27 de fevereiro e comprei até o dia 27 de março, né? Como vocês podem ver aqui, todas as operações foram de compras. E eu registrei aqui, o que é mais interessante para vocês verem dia a dia a quantidade de bitcoins que eu consegui adquirir, vocês vão perceber que foi variando, e claro, o preço que eu paguei em cada um desses bitcoins. Então, como vocês podem ver, o aporte foi constante, de R$ 15 durante todos esses meses, mas a quantidade não. A quantidade, ó, a gente percebe que ela variou. Então, a cada dia eu consegui comprar uma quantidade diferente. Se a gente for olhar aqui, a gente percebe que a média, vai ser até difícil de enxergar esse valor aqui, mas a média foi ali por volta de 0,00003 bitcoins por dia, né? O que pode parecer pouco, ainda mais, mas se você pensar que foram R$ 15 comprando de um ativo que vale mais de R$ 500 mil hoje em dia, né? Então a gente pode ver aqui o preço que eu paguei. Então, durante todo esse período, o que eu acho interessante de analisar, que teve sim uma oscilação, então a gente pode ver aqui, ó, que no dia 2 de março, eu paguei R$ 530 mil no Bitcoin. Enquanto no dia 4 eu já paguei 500 mil só. É uma oscilação de R$ 30 mil. Mas se a gente for olhar nesse período, o que eu achei curioso foi que a gente viu uma oscilação pequena para os padrões do Bitcoin, né? Então a gente percebe aqui, ó, que os valores variaram sim, mas não foi uma oscilação tão brutal. A gente percebe que de um dia para o outro foi muito parecido. Então o preço sempre ficou ali na faixa, né, dos R$ 500 mil. E o que é muito interessante para vocês notarem aqui, justamente essa questão. Quando vocês forem comprar, às vezes não comprem tudo de uma vez, porque comprando em dias diferentes, vocês podem pegar valores diferentes, justamente pegar um preço médio mais baixo, né? Então imagina, deixa eu pegar aqui, se eu comprasse tudo aqui no dia 5 de março, eu conseguiria comprar uma quantidade muito menor do que se eu tivesse comprado, por exemplo, tudo aqui no dia 10. E percebe que são apenas 5 dias de diferença. Quando você faz assim aportes constantes, você mitiga esse risco, né, de às vezes pagar muito caro no Bitcoin. Então, é isso que eu achei muito interessante desse experimento social que a gente fez aqui, né? E claro, calma aí que daqui a pouco a gente vai para os resultados de tudo isso. Mas para mim foi muito interessante justamente por essa questão de as quantidades, obviamente, vão variando, por isso também, mas de forma geral você pega algo mais na média, ao invés de um extremo ou outro, porque é muito difícil você acertar o ponto certo do mercado, né? Então, se a gente, justamente trazendo essa questão, por exemplo, aqui, no dia 2 você viu que estava 530 mil, você falou, pô, não vou comprar agora. Aí no dia 4 você resolveu, falou, não, pô, caiu R$ 30 mil, eu vou comprar, né? Aí no outro dia, pode ter subido, você vai falar, nossa, ganhei muito. Aí você fica nessa. No entanto, podia ser que tivesse caindo ainda mais, igual caiu aqui no dia 10, e você tivesse se arrependido.
Então, é uma forma, ainda mais se você está começando, de você mitigar os riscos, né, e pegar algo mais constante, mais na média, né. Mas vamos aqui começar a ver, eu tenho certeza que vocês estão curiosos para ver, foi o resultado disso tudo, né. Então, vamos mostrar aqui, estava escondendo para vocês, né, vamos reexibir. Então, primeiro ponto, quanto que eu aportei no total? No total, os aportes foram de R$ 435 reais. Você está fazendo a conta e fala, pô, mas um mês, 15 vezes 30 daria 450. Mas acabou que eu tinha me esquecido que fevereiro, né, a gente tem dias a menos, né? Então acabou tendo um dia a menos aí, deu 29 dias no total, se eu não me engano. Vamos confirmar. Foi isso, foram 29 dias, mas eu acredito que o objetivo foi cumprido, né? Então, qual a quantidade total de Bitcoin eu consegui adquirir? Eu consegui adquirir 0,000868 Bitcoins, né? Ainda faltam algumas casas decimais aí para a gente chegar perto, né, nem de um Bitcoin, mas de 10% de um Bitcoin. Mas ainda assim, é uma quantidade a mais que eu vou acumulando com o que eu já tenho na minha carteira, né? Então, com isso, eu vou tendo cada vez mais Bitcoins na minha carteira. Então, qual foi o preço médio que eu paguei em tudo isso? O preço médio foi de R$ 500.665,54. Então, percebe que não peguei nem o preço maior, nem o preço menor. Ficamos ali na média, e se você reparar pelos preços que foram negociados durante esse mês, realmente a média foi nessa faixa, né, de valor. Então, a gente conseguiu, pelo menos, ficar ali perto, né? E, obviamente, aqui eu deveria ter mostrado de um jeito diferente para deixar o suspense para o final, mas que foi justamente o lucro, né? Então, como o preço atual do Bitcoin, no momento em que eu gravo esse vídeo, está em R$ 500 mil, a gente teve um leve prejuízo, que praticamente insignificante, foi de R$ 1, né? E isso mostra que o quê? Que é relativa. Como eu falei, a gente está olhando aqui num horizonte de curtíssimo prazo, um mês. Acho que eu vou até daqui 2, 3, 6 meses, não sei, retomar aqui com esse vídeo e mostrar para vocês o resultado de a gente ter segurado, por exemplo, esses bitcoins, né, até o momento certo de vendê-los, né? Só que, claro, se você acompanha o Partiu 25K, eu normalmente falo que eu estou com uma exposição um pouco elevada a criptomoedas, né? Então, com esses aportes aqui para fazer esse vídeo, minha exposição acabou ficando um pouquinho maior. Então, o que eu falaria para vocês? Que no momento eu não vou estar comprando e nem vendendo Bitcoin. Obviamente, se fosse vender agora, eu aqui estaria com prejuízo, né? Então, eu vou acompanhar, obviamente. Se oscilar muito para baixo, eu vou comprar mais. Se oscilar muito para cima, eu vou vender, tá? Porque para justamente se enquadrar nas porcentagens de locação da minha carteira, tá? Obviamente que a gente sempre fala que, no meu caso, que minha carteira é pequena, com os aportes a gente vai corrigindo. No entanto, está começando a ficar uma quantidade um pouco elevada, né? Então, a gente está tentando equilibrar, mas por enquanto eu não vou mexer, tá? E se for qualquer mudança, eu sinalizo vocês lá no Partiu 25K. Agora, outra coisa que eu gostaria de mostrar que é muito interessante para vocês é justamente aqui, a quantidade máxima que a gente conseguiu comprar num dia foi de 0,00003173 bitcoins, né? E a quantidade mínima, que foi esse tanto de 0,2816. Então, eu acho interessante para você perceber como não tem uma regra exata, né? E a diferença aqui de valores também. Então, o valor máximo que eu cheguei a pagar foi 532 mil, valor mínimo 432. Então, é o que eu falei, é muito difícil de a gente acertar o momento exato. Por isso que, né, dessa forma, na média, a gente vai conseguindo se equilibrar. Então, perceba aqui, se eu tivesse comprado tudo no dia que estava 532 mil reais, que justamente aqui, eu teria tomado um prejuízo, né? Não de 30 mil reais por ter um Bitcoin inteiro, algo proporcional a isso. E se eu tivesse, obviamente, comprado tudo aqui, eu teria tido um lucro. Só que, como que eu vou acertar e saber ao certo que dia foi isso, né? É muito difícil da gente saber. Justamente comprando todos os dias, a gente percebe o que aconteceu, como posso ter resultados com isso. Então, qual que é o resumo final? Miguel, ter comprado Bitcoin todos os dias durante 30 dias valeu a pena? Olha, eu tenho certeza que sim. Embora eu imagino que você entrou nesse vídeo achando que ia ter um resultado estrondoso, que não foi o que aconteceu, pode ter até sido um anticlímax para você, eu acredito que o resultado foi positivo. Não estamos tendo um prejuízo, né? Tá ali bem no 0 a 0, como a gente viu, e eu consegui acumular mais Bitcoins para o futuro, né? Então, para mim, o resultado foi positivo, justamente por isso. Então, eu vivi ali, nesse caso, esse um mês, um período de uma oscilação leve do Bitcoin, e no final eu estou ali na média, e agora só aguardando os próximos passos e a situação melhorar para justamente começar a lucrar com isso, porque a gente sabe que nesse último mês a gente viu muita coisa acontecendo que acabou abalando o mercado cripto. Mesmo assim, o Bitcoin se mostrou resiliente, como vocês puderam ver, né? Então a gente está tendo muitos problemas de crises comerciais,
muita incerteza no mercado. A gente sabe que quando há toda essa incerteza no mercado, o capital foge para ativos mais seguros, né? Embora eu duvide cada vez mais desses ativos que o mercado considera tão seguros, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né? Ainda mais no mercado tradicional, que é onde ainda tem muito valor e a maior parte do capital. Então, é simples, né? E com o Fed, o Banco Americano, sinalizando, por exemplo, prováveis quedas de juros daqui para frente, a situação melhorando um pouco, a gente sabe o que vai acontecer. A gente já viu o que aconteceu com o Bitcoin em períodos que tiveram essas situações. Então, para mim, o saldo foi muito positivo. Eu não falo que eu vou continuar comprando justamente pelos pontos que eu falei, mas eu falo que eu vou manter, por enquanto, todos esses Bitcoins na minha carteira. E vamos ver, eu vou mostrar para vocês o resultado disso para os próximos meses. Mas no mais, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito interessante para mim fazer todo esse vídeo. E me acompanhar no Instagram, que lá eu consigo dar mais detalhes, vocês podem tirar suas dúvidas. Então, meu Instagram está entrando aqui, mm_negócio. Se você gostou do vídeo, claro, deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. E esse foi o vídeo de hoje, te espero no próximo vídeo. Até mais e até a próxima.